Que é um detalhe que vocês estão dizendo. O Vitória chegou no teto. Porque o Vitória esqueceu de trabalhar corretamente. O Vitória trabalha a base. É aquela história, fulano não tem caráter. Todo mundo tem caráter. Uns têm mau caráter e o outro bom caráter. Então a base do Vitória está sendo trabalhada. Só que ela está sendo mal trabalhada, não é de hoje também não. Você não vai jogar pedra hoje não. O Vitória não revela jogador de alto nível. Porque revelar, revelou Arthur Maia. Quem foi o último de alto Revelou nível que você acha? Ribeiro. O padrão que você está falando. Jogador de alto nível. Gabriel O Paulista. último foi Gabriel. Mas David também era... O último de alto nível, que foi para a Europa, que jogou em seleção brasileira. O último foi Gabriel. Só que era comum Arcanjo, Vitória coloca, fazer... Não? Arcanjo. Não, de alto nível. Arcanjo não chegou em seleção brasileira profissional, Sim, tá não fazendo foi para a Europa. Mais consolidado, E seria, né? Arcanjo veio um pedacinho lá do Galícia. Tanto que o Galícia até hoje tem 30% dos direitos dele. Então o que é que eu quero dizer? Disso, é verdade. O que é que eu quero dizer? O Vitória, desde 2006, que foi a época que Paulo Carneiro saiu, que houve aquela transição, aquele baque absurdo de cair para a Série C, para cá, ele optou em abrir mão da base. E nunca, depois disso, chegou ninguém para fazer gestão de base e recuperar o Vitória. Claro que também houve, em paralelo a isso, mudanças de lei, ajustes de base. As coisas hoje são diferentes daquela época que o Vitória revelava. Petkovic acabou de matar a base, né? Também. E com outro detalhe, quando você opta em contratar 115 jogadores, aí agora vem para Fábio. Quando você opta em contratar 115 jogadores, você vai priorizar todos que você contratou. Você não vai dizer assim, não, peraí, esse lateral aqui, esse centroavante ali, esse cara tá do nível dos que estão aqui, eu vou botar os que estão aqui para jogar. Mas você acha que hoje ainda estão errando em quê na base? Hoje. Se existe toda, as pessoas, existe toda uma reestruturação da base, né? A parte de gestão mesmo, existe captação, por exemplo, que é o principal. Condição, acho que não falta mais, velho. Captação, não é normal um clube da grandeza. Aí, quando a gente fala de base, o Vitória sai do patamar de médio. Médio, quando a gente fala em médio, KKK tá chamando o Vitória de time pequeno. Não. O orçamento do Vitória enquadra ele nos times medianos do Brasil. Enquadra com toda a SAF e o Bahia também. Antes que alguém dê risada. Tá? Então, assim, na base o Vitória sempre foi grande. Independente de qualquer coisa. E aí é só a gente ver as conquistas. O Vitória, por exemplo, Marcos, e aí eu tenho que até emendar aqui a base com o profissional, que muita gente não relata algo que só é bom quando é com o seu, quando é com o dos outros, você desmerece. O Vitória é o único time fora do eixo sul e sudeste que tem títulos nacionais, do sub-15 até o profissional. Nenhum outro clube tem, fora do eixo. Nenhum outro clube tem. E o Vitória foi carregado por essa base, foi a SAF do Vitória por muito tempo. E aí eu lhe digo, hoje o Vitória não consegue... o que é que está errado? O Vitória não tá conseguindo nem normal, título sub-20. É normal um clube da grandeza do Vitória em base não conseguir, não é ganhar títulos não, dizer assim, ó, tem um jogador com capacidade de ser titular, um. O erro, quando você faz a transição e quando você faz a captação errada, o que é a transição? Quando você prepara atletas para poder ter oportunidade no profissional. Se você coloca 3 centroavantes profissionais e tem um centroavante na base que pode jogar, ele é o quarto, ele não vai jogar nunca. Então você tem que ter no máximo 2, normalmente no começo do ano 1, para ele ser o segundo. Para você testar no começo do ano se ele pode ou não. Se ele não puder, vida que segue. Então, a captação e a transição do Vitória estão totalmente erradas, com todo o respeito. Captação por quê? Porque todo mundo no Nordeste, não é na Bahia não, no Nordeste sonhava em jogar no Vitória, na base do Vitória. Dudu Cearense não pousou aqui de paraquedas, não jogaram o Dudu do avião para ele cair aqui não. Dudu poderia ter sido destaque lá no Ceará. Ele veio parar aqui. Por quê? Porque o sonho do jogador de Elkson, que veio do Pará para cá, era porque o sonho desses caras era jogar no Vitória. Não era jogar na terra deles. Por quê? Porque o Vitória era o centro. E o Vitória deixou de ter esse poder de captação, essa qualidade, o olho. Aí não é o meu, que eu não entendo para isso. Eu conheço pessoas que trabalham com isso. Não é o meu olho, mas é o olho dessa turma que bate e fala assim, olha lá, pô,
Não sei se vocês sabem, eu vou contar uma história aqui rápida. Leandro Domingues, falecido, foi aprovado sem tocar na bola. Cleiton falou isso aqui, pô. Mas Branco, como é que pode um absurdo desse? Cleiton falou isso aqui. O cara que aprovou ele, que é um dos maiores profissionais do Brasil, Luciano Reis, poderia estar no Vitória hoje tranquilamente. Por que não tá? Tem um olho absurdo. E tá onde? Ele tá fazendo trabalho até aqui perto. A gente passou pelo trabalho agora, Ah, sim. no Boca Juniors, que inclusive vai se profissionalizar. Vai vir para disputar campeonato baiano e tudo mais, no futuro, base e tudo mais. E ele tá lá coordenando. Então, o cara, ele fez o quê? Pô, o cara que olha por cima do ombro é diferenciado. Pode botar esse menino aqui para jogar. E botou, e aí vai dizer, mas só aprovou esse. E Hulk, e Davi Luiz, e Fernando, e Kleber, Nadson. e Nadson, e Baiano, e Dudu Cearense. Obina. Quantos tomam a bênção no bom sentido a ele? Então, um cara desse não tá trabalhando. Eu não tô fazendo ponte aqui para ele, não. Porque é justo. Um cara que revelou tanto jogador, um cara que mudou, por exemplo, Júnior Nagata era atacante. Ele ajustou, botou para lateral esquerdo. Jogou Copa do Mundo. Hulk era defensor. Ele ajudou a ir pro ataque. Jogou Copa do Mundo também. O Vitória teve acostumado a ter jogadores jogando Copa do Mundo. Bebeto Tetra, o maior nome para mim da história do Vitória, de base. Júnior Nagata, Vampeta, foram campeões mundiais. Os últimos títulos do Brasil teve jogadores do Vitória, teve Dida. E hoje não tem ninguém. Não é nem na seleção, eu não queria nem ver na seleção. Se tivesse bom no Vitória, já estava bacana. E, na minha opinião, Guma, respondendo sua pergunta direta, captação e transição, 0 pro Vitória. Pois é, meu amigo. E o nosso querido Fábio Mota mandou mais um aqui, ó. Marcos e Branco, sumam do Leão. Eu já sumi. Ai, meu Deus. Só manda pra mim, manda pra Guma também aqui, ó, pra Léo Bonavida ali, ó. Eu só não vou conseguir ler. Como eu nunca fui muito simpático aos fakes, eu acho que você tá dando muita moral. É superchat, pô, tem que ler, pô. Superchat tem que ler, pô. Então vá lá. Agora deixa eu aproveitar até aqui e fazer uma saudação especial, viu, Léo? Quando você entrou aqui, me cumprimentou e tal, eu não associei o nome à pessoa, mas a gente já interagiu muito em rede social, acho que na época que eu tinha Twitter. Sim, sim. Né? Eu via muitos comentários. Léo é de seus e Twitter, tal. pô. Léo é de Twitter mesmo aí. Eu via alguma coisa assim, aí às vezes a gente não associa porque não sai a foto, Não né? sai. Da pessoa, mas bacana. Agora, vou até puxar aqui, né? A conversa, eu gosto da resenha, né? Sim, e pode sim. resenhar. Pode resenhar. Você é maluco, né, velho? Sou doido mesmo, velho. Comecei apostando no Vitória em 2023, naquela ascensão lá do Vitória, e de lá pra cá não parei mais, velho. Já apostou quanto na Copa do Nordeste pra chegar à final, velho? Se o Vitória for chegar na Copa do Nordeste, eu vou ganhar. Se o Vitória for campeão da Copa do Nordeste, vai ser a maior ganho da minha vida. Eu ganhar 800 mil. Que eu fiz uma múltipla. Você já apostou já? Não, eu fiz uma múltipla logo no Só começo, falta essa. que eu botei eu acertei tudo. Eu botei o Corinthians pra ser campeão paulista, Inter pra ser campeão lá no Sul. Qual foi outro time? O Flamengo pra ser campeão e o Vitória que tava pagando muito pra ser campeão da Copa do Nordeste. Então, se o Vitória for campeão da Copa do Nordeste, vai me dar 800 mil reais, velho. Você botou quanto aí, velho? Eu fiz uma de 5 mil, que é 5 mil pra 500 Mas é com múltipla. a múltipla, e eu fiz uma do Vitória pra ser campeão puro, que era 50 pra 300. Não já tem um cash out aí, não? Velho? Não, a casa fechou porque a Copa do Nordeste ela atrasou. Sim. Então, como ela atrasou, a caixa aí fechou o cash out. Mas eu penso, se o Vitória for pra semifinal, final, dá cash out uma das duas. Coração de um homem desse, como é que... 8 centinhos, hein? Rapaz, velho. Imagine, Vai Por isso pagar que eu pelo toda menos. hora- Vai pagar o churrasco pra gente, pelo menos, né, que o velho? Vitória a Copa do Nordeste, ela tem até teve até os dias, né, pra se inscrever. Aí toda hora eu perguntava pra Marcos, vem cá, Marcos, o Vitória não vai contratar ninguém não, pelo amor de Deus. Como vai ficar registrado isso aqui, né? Então eu vou cobrar pelo menos um churrasco pra gente comemorar, né? Pode deixar. Não faz mal, né, Guma? Tá Pior confirmado. que né? nosso melhor jogador ainda se machucou, a gente vai ter que jogar com esse menino de lateral na Copa do Nordeste. Caramba, velho. É verdade. Perda grande aí do Jamerson, viu? Que também era ponta. Jamerson era ponta.
Mas é verdade, foi bem lembrado agora. O Vitória ainda vai ter essa dificuldade. Na Copa do Nordeste. E aí foi uma infelicidade. Aí, ó, é o tal negócio. Não dá para você culpar quem quer que seja, porque foi uma coisa em cima da hora, já com prazo estourado. Na verdade, foi nem em cima da hora, né? Porque o jogo já foi depois que as inscrições encerraram. E futebol... Mas é aquela coisa que a gente fala do planejamento que... beleza, a maior parte dos jogadores, né, tinha aprovação de muita gente. Das contratações Que foram feitas. Né? Se a gente for olhar aqui, os que a gente não concordava, Lucas Braga, Carlinhos, a manutenção de Carlos Eduardo, o Bruno Xavier, Tiaguinho, Val Soares, etc.